Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue aqui nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo no meu Instagram e meu Facebook para a gente conversar e eu te conhecer melhor. E se você tiver dúvidas também, pode colocar lá nas minhas redes sociais que eu vou fazer de tudo para te responder. Certo dia, quando os filhos de Deus ou os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. A grande questão no livro de Jó é esta: a fé em Deus de Jó será o bastante para que possa fazê-lo permanecer firme, mesmo com toda a sua experiência de vida sendo modificada para pior? A experiência ruim de Jó vai triunfar sobre a sua teologia, sobre a sua fé em Deus? Ou a sua fé, a sua teologia irá triunfar sobre a sua experiência de vida? Quando algumas experiências em nossas vidas acontecem de maneira diferente do que nós prevíamos, sejam elas boas ou ruins, será que a nossa fé em Deus triunfa sobre essas experiências? Está acima dessas experiências? Ou será que essas experiências vão por cima de toda a nossa teologia, de toda a nossa fé em Deus? Eu quero que você se pergunte aí. A primeira vez que encontramos Jó em seu livro, ele é um homem rodeado de bênçãos. Ele tem 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e também muita gente que trabalhava ao seu dispor. Era considerado o homem mais rico do Oriente. Com certeza era uma época onde a prosperidade material era uma indicação de prosperidade espiritual. Então você vê um homem cheio de bênçãos. Tinha tudo o que o seu coração poderia desejar. Mas ele era um homem íntegro, justo e que temia a Deus. E a Bíblia diz que ele evitava fazer o mal. E, inclusive, quando os seus filhos terminavam seus períodos de banquetes que eles realizavam, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, trazendo até um holocausto em favor de cada um deles, pois simplesmente ele era um bom pai e ele pensava que talvez os meus filhos pudessem pecar lá no seu íntimo e poderiam amaldiçoar a Deus. Então era uma prática bem constante de Jó em prol dos seus filhos, da sua família. Em seu livro nos diz que ele nunca olhou com luxúria, que ele era um pai dos órfãos, que ele era amigo, ajudante da viúva, que nenhum estranho jamais escapou de sua hospitalidade e que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele seguia os princípios bíblicos e então suas fazendas e campos
também tinham o descanso sabático. Mas logo em seguida, quando nós continuamos a ler o livro de Jó, nós vemos um homem totalmente lesionado e falido, passando por um dia totalmente desastroso, onde ele iniciou o seu dia, como muitos de nós, achando que nada poderia acontecer de ruim, e de repente ele recebe uma batida em sua porta com uma notícia que talvez fossem as piores de toda a sua vida. Então ele descobre que há uma tremenda tempestade em todas as suas ovelhas. 7.000 ovelhas estavam sendo queimadas. Então ele começa a perder mais e mais coisas, chegando a desejar não ter acordado naquela manhã. Então ele ainda tinha 3.000 camelos, que hoje em dia seriam considerados uma grande frota de caminhões. Portanto, ele era um homem muito rico. Ele tinha camelos em uma grande e vasta área fértil e exótica dos mercados. Eles carregavam mercadorias para ele. E então ele recebe a notícia de que as suas caravanas de camelo tinham sido invadidas e todos os seus 3.000 camelos tinham sido saqueados. Jó estava cada vez mais falido. E então ele entra para sua casa e diz para sua esposa que nós estamos perdidos. Eu não tenho mais nada e tenho tido um dia terrível. E então, depois disso, ele ainda recebe uma outra terrível notícia, em que um tornado havia varrido a casa onde os seus filhos estavam hospedados, e então todos eles estavam mortos. E então Jó sobe para o seu quarto, se joga com o rosto ao chão diante de Deus e diz para Deus: Senhor, não faz nenhum sentido, porque o Senhor teve que levar todos eles. Eu não entendo e não faz nenhum sentido, mas eu te amo da mesma forma. Então você vê um homem totalmente amargurado, de luto e, além disso, coberto de furúnculos. Imagine que do topo da sua cabeça até os seus pés haviam feridas petrificantes, onde não permitiam nem que ele deitasse na cama. Os médicos olhavam e diziam que não havia cura, que nunca tinham visto nada parecido nos livros da medicina, que não havia nada que eles pudessem fazer para ajudá-lo a melhorar o seu desconforto, o seu desespero. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Neste momento, sua mulher veio e lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe logo a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Pelo contrário, ele se lembrou que se Deus já havia feito tantas coisas boas com ele, Deus sempre seria Deus. E se neste momento Deus estava permitindo que coisas ruins acontecessem, ele tinha que confiar em Deus. Ele tinha que saber que Deus sabia que ele conseguiria aguentar e que este era o melhor para ele naquele momento, porque ali Deus estava provando e aprovando a fé de Jó em Deus. E perceba que a semelhança entre a voz da mulher falando para Jó amaldiçoar a Deus e morrer é a mesma que o próprio diabo. O mesmo discurso que Satanás havia dito para Deus, que se tudo fosse tirado de Jó, ele negaria a Deus. Perceba como Jó está lutando contra o próprio Satanás, e Satanás tendo acesso a toda a sua experiência de vida, menos tirar a sua vida. Neste tempo não havia homem tão próximo quanto Jó era de Deus. Um puro exemplo de alguém que nunca colocou nada do que tinha à frente da sua essência. A sua essência tinha a ver com a sua comunhão com o Pai. Aquilo que ele entendia que era o primordial, que era a primeira coisa importante na sua vida. E então, nada que vinha depois poderia guiá-lo mais do que o próprio Senhor. As suas experiências com Deus eram tantas que ele tinha memórias de fé. E então, ele lia a palavra de Deus e seguia todos os mandamentos ditos por Moisés. Ele tinha uma vida santa e levava isso à frente para com os seus filhos.
Mesmo assim, ele poderia dizer: poxa, mas eu faço tudo para Deus e Deus não está me protegendo, vou largar a Deus. Pelo contrário, ele pensou: eu faço tudo por Deus e Deus está me permitindo acontecer o mal a mim, mas Deus é imutável, Ele não muda. E eu vou continuar amando a Deus. O amor de Jó por Deus não estava relacionado a ter boas ou más experiências. Ou seja, aquilo que ele tinha não era o principal. Ele não estava preocupado em se relacionar com Deus apenas pelo que Deus pode dar para ele. Ele estava preocupado em se relacionar com Deus pelo que Deus é. O poderoso, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. O único Deus a ser adorado, o único Deus a ser seguido, o nosso Deus de Israel. Então Jó triunfa sobre o próprio Satanás. Jó triunfou tamanho sobre Satanás, que nunca mais ouve-se sobre ele no Antigo Testamento. Como se Jó calasse a boca de Satanás e dos seus planos contra os humanos. Aqueles que realmente seguem a Deus, estão dispostos a dar a vida pelo Senhor. A única coisa que Jó diz é: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo, Jó nunca pecou. E mais do que isso, nunca culpou a Deus de coisa alguma que acontecia com ele. Pelo respeito, pela honra que ele trazia a Deus. Essa reação de Jó só acontecia pelo relacionamento que ele já tinha com Deus. Ele já era um amigo do Senhor. Todos os dias ele tinha o seu devocional, todos os dias ele lembrava do Senhor de manhã, de tarde e de noite. Não havia um minuto do dia que ele escondia-se para fazer algo que ele não queria que Deus soubesse. Ou talvez ele se relacionava com pessoas fazendo coisas que ele poderia imaginar que Deus não estava vendo. Ou talvez ele andava na rua falando de maneira torpe ou agressiva com pessoas, pensando: vou falar aqui, mas Deus não está vendo. Não. Todos os atos, ações, todas as atitudes, pensamentos eram de acordo com a vontade de Deus. E ele era humano como nós. A história de Jó também mostra 3 amigos que estavam sempre próximos a ele, que se chamavam Eliafaz, Bildade e Zofar. O primeiro amigo a falar era Elifaz. Ele era de Temã. O seu discurso se baseia na sua experiência de vida, relembrando exemplos bons da vida de Jó, bem como também os momentos ruins. O problema é que as experiências de cada um são diferentes e até com a mesma pessoa as situações são diversas em cada momento da vida. Então existem amigos como Elifaz que acham que ele faz, ou seja, baseiam-se em sua própria sabedoria e conhecimento, se sentindo superiores e não tendo humildade. Quando falamos de Bildade, é o segundo amigo de Jó e ele tenta consolá-lo também. Ele vinha da região de Suá. O seu argumento era quanto às vaidades do mundo, mostrando ao seu amigo que tudo passaria. O discurso de Bildade é bem sábio quanto às doutrinas das Escrituras, mas são desprovidos de sentimento e empatia quando ele afirma que tudo passa, o tempo, as palavras e as intenções humanas. Bildade não reconheceu verdadeiramente a dor do seu amigo, mas ele falava o que sabia, mas não sentia verdadeiramente o sofrimento que Jó estava passando. Você reconhece essas palavras em algum amigo seu? E o terceiro amigo se chamava Zofar, da região de Naamá. Esse tinha um discurso legalista, acusando Jó de estar pagando pelos próprios erros. Não se preocupava com o sofrimento do seu amigo. Apenas estava assistindo a mais um julgamento divino de que ele estava recebendo, sendo condenado pelos seus pecados. Então, ele parte do pressuposto de que Jó é injusto e está em pecado, esquecendo-se que ele também era pecador. O tom de Zofar mostra que sua religiosidade era a resposta para tudo, mas ele não se importava verdadeiramente com o sofrimento alheio. Mais à frente, nós ouvimos falar de um quarto amigo, chamado Eliú.
Parece ter chegado depois, ou não foi citado antes porque era o mais jovem de todos os outros. Ele era educado e esperou sua vez de falar, mas ficou nervoso. Também ficou irritado com Jó por ter caído nas argumentações dos seus 3 amigos, tentando se defender pela sua própria experiência, vaidade ou legalismo, pois isto seria auto-justificar-se diante de Deus, ao invés de buscar sua misericórdia. No discurso de Eliú, ele fala sobre misericórdia ao invés de experiência. Ele fala também sobre misericórdia e não sobre vaidade. Ele fala sobre misericórdia e não legalismo. As palavras de Eliú foram como um bálsamo, mesmo que confrontando o ambiente de autopiedade onde Jó tentava se condoer diante da insensibilidade dos seus outros 3 amigos. Enquanto Jó continuava se justificando ao invés de reconhecer a justiça de Deus, seus amigos o condenavam ao invés de ajudá-lo. A sabedoria de Eliú se destaca porque apresenta a Jó um grande amigo que é o Deus misericordioso, que pode mudar todas as coisas. Amigos como Eliú sempre chegam na hora certa, são sábios, respeitosos e, acima de tudo, colocam Deus em primeiro lugar. São pessoas que não se julgam superiores nem melhores, mas procuram se colocar em nosso lugar. A palavra misericórdia significa miséria do coração e tem o sentido de sentir a dor do outro. Ao invés de julgar por nossa experiência pessoal, pela vaidade de se achar melhor ou condenar com legalismo, é melhor fazer como Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. A vida de Jó mudou depois que ele aprendeu a orar pelos seus amigos. Jó sabia que precisava de amigos verdadeiros, mas que, acima de tudo, dependia de Deus e que também deveria ser um amigo para o seu próximo. Foi na sua angústia que Jó conheceu a verdadeira amizade. E nós percebemos que muitos estavam errados quanto ao poderoso Deus, a sua esposa, os seus 3 primeiros amigos e o próprio Jó. E então, no final da sua história, Deus aparece e fala com Jó: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte foram mostradas a você? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia do quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Então o discurso de Deus continua pelos longos capítulos do livro de Jó. E logo em seguida Jó se arrepende pelo seu comportamento e pede perdão a Deus, mas também pede perdão pelos seus amigos. E a partir deste momento, a sua história começa a mudar. E então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas novamente. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda o de Quésia e a terceira
o de Querem Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade avançada. Quão bom é o Deus que adoramos, nosso amigo fiel, imutável, cujo amor é tão grande quanto o seu poder. Para sempre vamos te adorar, Senhor. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.